Oi, pessoal, bem-vindos de volta à nossa videoaula. Hoje nós vamos falar sobre, ou conversar, né, tentar refletir sobre essa importante questão para o nosso curso de despertar consciencial, que é realmente nos perguntarmos: será que eu sou uma pessoa verdadeira? Né? Já pararam para pensar sobre isso? Porque a gente vive tanto no automático, né, que a gente, na verdade, não se conhece. E o despertar consciencial é essa busca, né, de sair dessa ilusão que nós estamos completamente emaranhados, né, vou usar uma palavra lá da constelação do Bert Helling, para uma nova realidade. Então, afinal, eu sou uma pessoa verdadeira? Nessa nossa videoaula, nós vamos refletir, procurar ampliar a consciência sobre o que é uma pessoa verdadeira e o que seria uma personalidade falsa, né? Uma personalidade que não está conectada com o nosso verdadeiro eu. Desculpem, a voz de vez em quando vai falhar, mas vamos lá, né? Gente, se eu quero refletir sobre ser verdadeiro, tá? Eu tenho que compreender que eu amo a minha verdade, então eu também amo a verdade dos outros. Mirela, mas eu não amo a verdade dos outros. E eu digo, ok, então é o momento de você começar a pensar se você ama a sua verdade. Por quê? Porque nós, nesse jogo inconsciente, né, nós vamos refletir muito sobre os aspectos que fazem com que a gente possa perceber o que nós precisamos ver que nós ainda não vimos. E pessoas verdadeiras, tá? Elas têm uma capacidade de realizar-se como se, né, com as suas características, mesmo que essas características não agradem aos outros ou não possam ser aquilo que esperavam dela, mas essa pessoa, tipo, não tá nem aí. E é um não tá nem aí equilibrado, tá? Não é um não tá nem aí rebelde, não, porque senão um bocado de gente vai dizer, ai, eu não tô nem aí, né? Foda-se. Ok, ótimo se o foda-se for cheio de amor. Se não for, uau! Tem um bocado de coisa para a gente ver ainda. Então, se eu aprecio, se eu consigo me realizar, galera, é muito mais fácil lidar com as outras pessoas. Mas se eu nem consigo ser eu mesmo, né? Se eu não consigo me realizar, ser eu mesmo, dizer o que penso, falar aquilo que desejo, agir conforme eu sou, eu também não vou apreciar de forma nenhuma as outras pessoas. Elas vão ser umas pedras no meu sapato, porque aquilo que eu não realizo em mim, eu não realizo na direção do outro, tá? Então, sou verdadeiro? Ok, vamos pensar sobre essas situações. Então, se eu sou verdadeiro, eu também não preciso construir uma imagem ideal, eu simplesmente sou, certo? Então, vocês vão dizer, então Mirela é uma pessoa super calma. Mirela adora ser calma, mas se precisar não ser, ela também é o completamente o oposto. Por quê? Porque ela trabalha, luta para ser ela mesma. Então, deixar e perceber a calma em mim, né? Não estou querendo. Qual é o contrário de calma para você? Né? Eu vou fazer sempre esse jogo com vocês, quem já é aluno sabe, porque o significado de uma coisa para uma pessoa, o simbolismo de uma coisa é muito diferente de uma pessoa para outra. Então, por exemplo, a calma para mim, o contrário de calma para mim é agitação. Então, eu posso ser calma ou posso ser agitada. E essas duas partes se equilibram entre si. Mas se eu, por exemplo, vivo num ambiente que admira só pessoas tranquilas, calminhas, eu posso ou não posso colocar uma máscara de que eu sou uma paz em pessoa. Ai, Mirela, mas isso é bom, né? Porque aí todo mundo vai ver você sempre calma, seria ótimo, se e quando essa paz for verdadeira, tá? Se não, é melhor eu ser eu mesma na minha agitação, porque em reconhecer a minha agitação, eu posso até, se for isso e se for o meu melhor, porque não quer dizer que a minha agitação seja um desequilíbrio, tá?
Então a minha agitação, ela vai ser um ponto de reflexão, se for necessário, se não for, deixa para lá, tá? Então, vejam que essa capacidade de ser nós mesmos é simplesmente ser. E a partir disso, sempre se olhar, se observar. E é claro, né, não ter essa necessidade de se esconder. Como eu falei para vocês, eu não preciso ser a pessoa calminha, a boazinha, a compreensiva, a inteligente, a sensacional. Caramba, só de falar essas 5 já tô aqui com agonia, querendo quebrar tudo. Não, é pesado. É pesado e o pior, não é verdadeiro, ok? Ah, Mirela, mas eu sou isso tudo que você disse. Eu digo amém. Você está aqui na Terra fazendo o quê que eu não sei. Mas em geral, nós, né? Nós aqui desse planetinha, estamos tudo em evolução. E ou a gente não viu, ou a gente vai ver, tá bom? Eu demorei um pouquinho, mas quando comecei a ver, menino, é todo dia só vendo, que tome leite de aumento. Então, gente, se você quer pensar sobre essa reflexão, começa a pensar, né? Eu sou verdadeiro, então, Mirela, como é que eu faço? Começa a pensar se você confia em você. Será que você confia naquilo que você pensa? Tá ali um grupinho de pessoas conversando, certo? O pessoal que você acha que é inteligente, o pessoal que você admira. Eles estão falando uma coisa que você não concorda. E aí, você vai lá e diz: "Oh, não, eu não. Não é assim, não, para mim é outra coisa". Eu fico com medo de ir contra o pensamento, de não agradar, de ser criticada, de ser julgada, né, de ser afastada daquele grupo. Já parou para pensar nisso? Hã? Como é que é para você, por exemplo, defender o seu ponto de vista, seus ideais? Será que é fácil? Ou será que é uma tarefa que demanda tanta energia que você termina deixando para lá? Então, veja, isso passa pelos seus pensamentos, passa pela opinião dos outros, porque a pessoa autêntica, ela até ouve a opinião do outro, mas ela filtra, porque a opinião do outro é carregada dos problemas do outro, ela é carregada dos complexos do outro, ela é carregada não só da sabedoria, mas também das dificuldades do outro. Então ela respeita, mas ao passo que ela respeita, ela também procura crescer, né, pegando o que que é importante para ela daquilo ali. Mas se eu, por exemplo, não consigo ter opinião própria, hum, se qualquer coisa que os outros me dizem me deixa insegura, será que eu sei ser eu mesma? É? Então vão pensando aí as situações na vida de vocês em que essas perguntas podem ser útil úteis, né. Então, você, consegue, diante dos problemas, não pretender ter uma solução para tudo, se acabar, entendeu. Para resolver tudo, eu posso, eu sei, eu faço. Veja, por que será que a gente gasta tanta energia para provar uma coisa impossível? Será que eu estou querendo que alguém me avalie bem? Hum? "Ah, eu sei, não, eu posso, eu faço", eu não sei quase de nada, e tu? Né. Então comecem a pensar, porque são perguntas que nos levam à resposta desse universo. Então, quando você ouve os outros, você consegue, mesmo que eles tenham uma opinião diferente, manter a sua? Não mudar o seu ponto de vista só porque os outros pensam diferente de você? Né, ter equilíbrio, ter maturidade, será que você consegue? Isso aqui, ó, vejam, nossa, tá em italiano. Espera aí, deixa eu procurar aqui, ver se tá se o em português está aqui com a gente, mas senão eu vou falando. Desculpem, não sabia que estava na aula em italiano, nesse slide aqui, mas eu vou traduzindo, tá bom? Não tem problema não. Eita, parece que depois que eu salvei o outro, meu Deus, tá tudo em italiano. Ok. Eu vou precisar falar para vocês aqui rapidinho, mas vai, eu vou falando sem mostrar, que é para não confundir vocês com a questão lá do vídeo, que tá todos os slides que estão lá em italiano, e também para a gente não perder as reflexões.
Então, se eu estou dentro dessa dinâmica, certo? Eu vou sempre saber que se eu sou autêntico, show. Agora vamos nos concentrar em quem não é autêntico, certo? Quem não é autêntico, ele não sabe, ele não é consciente. A nossa autenticidade tem a ver com a nossa capacidade de consciência. Se eu não sou consciente, quase que nunca eu vou ser uma pessoa verdadeira. Por quê? Porque eu não tenho consciência da minha realidade, do que eu estou usando de máscara, do que eu não estou usando. Então, se uma pessoa é verdadeira, ela consegue estar tranquila, mas se ela não é, ela não sabe o que é que ela tem para fazer, ela não é consciente do que ela faz, ela não é consciente do que ela sente, ela não é consciente do que ela quer. Certo? Então, veja, são pessoas que estão perdidas no mundo, vivendo realidades que não existem. Então, veja, se eu não sou consciente do que eu faço, do que eu sinto, do que eu quero, eu não sei o que é que eu quero evitar na minha vida. Então, pode vir, tome porrada, porque eu não sei. Eu não sei também o que esperar. Vocês já imaginaram uma situação de eu não sei o que esperar da minha vida, não sei o que esperar do amanhã. Que coisa difícil, né, uma pessoa que vive por viver, mas que não tem uma expectativa, por quê? Porque não se conhece, porque não sabe o seu caminho, não sabe ainda a sua estrada, ela não sabe também o que lhe falta. Por quê? Porque obviamente não se conhece. Então veja que essas dinâmicas, né, tornam uma pessoa completamente dependente, uma pessoa medrosa, uma pessoa cheia de máscaras. Então, observem isso em vocês, porque nós vamos trabalhar esses aspectos para que a gente se desperte. Então, se você não é uma pessoa autêntica, você vive muito estressado, então esse estresse lhe toma, e por trás desse estresse tem um grande medo. Por trás desse grande medo tem sempre uma grande dependência, tá? Então veja, me estressei, né? Por que que eu me estressei? Ah, porque a Mirella disse que eu não sou verdadeira. Então você vai investigar, né? Claro. Lembra, primeiro observando-se. No começo nós não temos ainda as ferramentas, mas eu vou começar a me observar. Fiquei estressado, né? Opa, na aula vi que tem um medo por trás desse meu estresse. E esse estresse é porque eu preciso muito de algo, né? Então, eu sou dependente de algo. Então, esse estresse, ele está cobrindo a minha realidade. Porque se eu fosse verdadeiro, autêntico, eu não teria medo e não seria dependente. Então, as situações não me causariam problemas e eu poderia viver tranquilamente. Então, veja, o que que estressa você na sua vida, isso pode lhe demonstrar, pode começar a fazer com que você veja onde, em quais situações você não é verdadeiro. Como assim, Mirella? Vamos supor, gente, que você seja uma pessoa dependente de afeto. Ou, vamos supor, né, nessa mesma linha, pessoas que são dependentes de aprovação. Você já olhou isso? Né? Se você é uma pessoa que depende da aprovação dos outros, você é uma pessoa que precisa agradar o tempo todo, você é uma pessoa que quer ser sempre benquista, bem vista, você é uma pessoa que quer ser aprovada, né, pense sobre isso, essa é só uma linha, tá? Podem ter muitas outras, mas essa é uma linha em que essas perguntas estão coligadas. Porque, veja, se eu sou dependente de afeto, veja, quais são as pauras? Oh, meu Deus, lá foi para italiano de novo. Quais são os medos que podem estar escondidos ali? Então, veja, se eu sou uma pessoa que sou dependente, preciso, né, do afeto dos outros, da aprovação dos outros, de estar sempre agradando, de ser bem visto, de ser bem quisto, de ser aprovado, certo? Se eu tenho esse quinteto na minha vida de forma forte, eu dificilmente vou ser uma pessoa segura. Por quê? Porque eu estou sempre preocupado em ofender o outro, em que o outro não me julgue bem, né? Então, eu tenho medo da minha segurança,
Por quê? Porque se eu for seguro, pode ser que dê errado com aquela pessoa ali. Então eu tenho medo de ser uma pessoa assertiva, eu tenho medo que os outros sejam hostis comigo, e eu também tenho medo de manifestar, por exemplo, vamos supor que você me trata mal, e aquilo ali faz eu me sentir muito mal. Uma pessoa que tem essa necessidade de ser aprovada, ela guarda ali a raiva, ela quer agradar, ela não diz nem a pau, a raiva comendo dentro e a pessoa se explodindo, né, muitas vezes explode alergia, explode boca, explode tudo, enfim, essa raiva vai sair de algum jeito, mas o outro não vê nem a pau. Então, por quê? Porque você tem medo de manifestar aquelas questões inconscientes mais hostis. Quando elas escapam, você morre. Então, as pessoas que são dependentes desse quinteto de afeto, aprovação, de agradar, de ser benquisto, de ser aprovado, elas colocam uma máscara. Que máscara é essa, Mirela? A máscara de agradar os outros. Então, eu passo a minha vida centrada não em mim, mas centrada em agradar os outros. Minha vida não se baseia enquanto eu desejo viver, aquilo que eu espero, que eu desejo desenvolver de mim. Ela se baseia naquilo que os outros esperam de mim. Ou seja, o centro de gravidade da sua vida, ele não é seu, ele é expostado, né? Ele é transferido aos outros. Então, você já pensou sobre essas questões na sua vida, né? Então, comece a pensar, porque se nós desejamos ser autênticos, nós precisamos sair desses movimentos inconscientes. Por exemplo, né, que a gente só está começando, tá? Pois a gente vai trabalhar isso muito mais. Só quero que hoje você perceba que nós, muitas vezes, acreditando que somos já pessoas seguras, pessoas verdadeiras, estamos ainda distantes da nossa autenticidade. E essa autenticidade só vai ser real quando nós conseguirmos estruturar o caminho para o desenvolvimento de uma consciência mais profunda, tá bem? Então, hoje, essa é a nossa reflexão de hoje. Te espero na nossa próxima videoaula. Espero que você possa começar a pensar sobre esse tema e depois você vai ver, nas nossas próximas lições, daqui para frente que a gente vai começar ainda mais a desvendar esses temas, o quanto pode ser difícil e quanto pode fazer você perder a energia, não ser você mesmo, né? Viver vidas que não são suas, viver preso a medos que destroem a sua vida, inseguranças patológicas que comprometem toda uma existência. Porque nós estamos aqui agora para sermos felizes, para nos realizarmos, para termos uma perspectiva de futuro e caminhar em direção ao futuro que já nos pertence, mas que às vezes a gente fecha os olhos porque não consegue viver com essa autenticidade que nos foi presenteada. Cada um de nós é único, único, ninguém é igual a ninguém. E a gente passou a vida toda tentando copiar os outros para não parecer estranho, para não parecer louco, para não parecer difícil. Então, é difícil tirar essa máscara, mas é o caminho que começa a levar a uma libertação, tá bom? Então, a partir de hoje, pensando sobre sua autoobservação, vai também começar a ver aquilo, né, que está ainda pendente aí dentro do seu processo, para que você observe essa sua capacidade de desenvolver o ser você mesmo, tá bom? Muito obrigada e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.